Muito bem, mais uma vez, boa noite, minhas amigas, meus amigos, e eu vou começar já com questionamentos. Questionamentos intrigantes para nós. Eu pergunto para vocês, o que dispomos à nossa disposição para o mais alto intercâmbio entre a terra e o céu? Pensem aí. Vou dar uma outra dica. Através de que temos o apelo vivo do Espírito às potências celestes? Já pensaram? Vou dar mais uma dica para quem não chegou à resposta ainda. O que podemos fazer para nos identificar com a maior fonte de poder do universo? Ah, agora ficou fácil. O que nós temos? A prece. A prece. Isso está lá no livro Pensamento e Vida, capítulo 26, livro do nosso Emmanuel, pela mediunidade do Chico Xavier. E a prece? A prece, ela é tratada com muito carinho e com muita profundidade aqui no capítulo 27 do Evangelho de Jesus, do Evangelho segundo o Espiritismo, cujo título é esse aí, ó. Pedi e obtereis. Mas, para pedir e obter, é importante que as preces tenham qualidade. Então, vamos analisar aqui as qualidades da prece. E é bom também que as preces sejam compreensíveis. Vamos analisar isso também. Vamos começar, vamos dar início com as recomendações, os ensinos de Jesus. Jesus ensinou, falou e Mateus escreveu. Jesus disse: quando orarem, não se assemelhem aos hipócritas que oram para serem vistos pelos homens. Aqui Jesus já deu a primeira qualidade da prece. A prece não pode ser para a gente aparecer, para a gente se mostrar. Não. Aqui ele diz que para a gente não se assemelhar com os hipócritas. Hipócritas é quando fala-se uma coisa e faz outra. Isso é hipocrisia. Jesus combateu isso. Então, a primeira qualidade da prece dita por Jesus. Muito bem. Mas prossegue o mestre a esse respeito. Digo-lhes em verdade que eles já receberam sua recompensa. Que recompensa é essa? Uai, eles já foram devidamente avalizados pelas coisas mundanas, pelos encarnados. Então, já que está satisfeito em aparecer aí para eles, fique, já recebeu a recompensa. E prossegue o mestre Jesus. Quando quiserem orar, entrem para o seu quarto e orem em segredo, que o Pai dará a recompensa. Aqui a gente tem que dar uma parada. Quantas coisas que Jesus fala aqui. Entrem para seu quarto. Que quarto é esse? Esse quarto não é necessariamente o quarto lá da nossa casa. Podemos orar lá no quarto da nossa casa? Podemos, claro, isso é muito bom. Mas aqui Jesus está indo mais além. Esse quarto aqui é o nosso quarto íntimo. Jesus disse, entre para o seu quarto e feche a porta. Isso aqui é que nós não vamos permitir que no momento em que nós estamos tendo o maior intercâmbio entre a terra e o céu, entre a terra e o mundo espiritual, que externalidades tomem conta. Que os problemas, aquelas notícias ruins, aquelas coisas que jogam a gente para baixo, não, esse é que é o nosso quarto íntimo. Orem em segredo. Orar em segredo quer dizer que é para ninguém saber necessariamente? Não, mesmo porque existem as preces coletivas. Hoje aqui, a Jamira fez uma prece coletiva para todos nós aqui, lindíssima, maravilhosa, nos conduziu. Esse em segredo aqui é aquela busca daquela emoção, daquele sentimento que todos nós temos.
aquela coisa que todos nós temos, porque Deus nos criou e Deus nos deu essa semente. Esse é que é orar em segredo. Que o Pai dará a recompensa. Que recompensa é essa? É a felicidade, é o amor, é a força para o enfrentamento dos problemas, as ideias para sair das situações difíceis e situações aflitivas. Essa é a recompensa, porque a prece é esse nosso relacionamento com Deus, é esse nosso relacionar com Ele. E prossegue o Mestre Jesus nos seus ensinamentos. Já foram faladas várias características aqui da prece, mas aqui ele fala outra. Não se preocupe em pedir muito, pois não é pela quantidade das suas palavras que serão atendidos. O Mestre Jesus é direto. Olha, interessante aqui uma característica da qualidade que a prece deve ter. Não precisa pedir muito, não é pela quantidade de palavras. Se conseguir manter uma emoção, o sentimento durante a prece, é o que importa. E para pedir muito, não precisa. Jesus está dizendo aqui que a prece pode ser, caso queiram, outra. Ele diz aqui, ó, não se preocupem em pedir muito. Jesus disse isso. Mais uma qualidade da prece. E aí Jesus arremata aqui. Porque o Pai sabe do que é que vocês têm necessidade antes que peçam para Ele. Aqui é algo também de grande impacto para nós. A prece é relacionamento com Deus. É esse diálogo. É através dela que nós nos identificamos com a maior fonte de poder do universo, que é Deus. Mas aqui ele está falando o seguinte, que, olha, Deus já sabe o que nós temos necessidade antes que a gente peça para Ele. Mas aí a gente pensa, então, para que nós vamos orar, fazer prece? Para que se Deus já sabe? Ora, a prece não é um relacionamento com Deus? Deus não está sempre presente conosco, porque Deus não é aquele pai que nos fez espiritualmente e largou a gente, não. Deus está sempre conosco. Então, a prece, na verdade, é uma proposta que nós fazemos a nós mesmos para que a gente reformule, a gente mude, a gente reencaminhe os nossos destinos. A prece, na verdade, como nos diz Joana de Ângeles, no livro Jesus de Atualidade, na verdade, ele é aquele nosso mundo íntimo. Esse nosso mundo íntimo nós dividimos com Jesus. A prece, é claro, então, não é para apresentar o que a divindade já sabe. Não. A prece, na verdade, é um gesto, é uma atitude que tem muito mais significado e sentido para quem ora. Por isso é que a prece é algo que nós devemos, se a gente quiser se aproximar de Deus, se a gente quiser ter esse maior intercâmbio entre nós e o mundo espiritual, é algo que nós não podemos abandonar. E Jesus ainda diz uma outra qualidade da prece. Quando forem orar, se tiverem qualquer coisa contra alguém, perdoem, a fim de que o Pai também perdoe vocês. Aqui uma outra qualidade da prece. Coração puro. O perdão tem esta capacidade de limpar, tirar aquelas sujeiras do nosso coração, que essas sujeiras são representadas pelo nosso egoísmo, nosso orgulho, nossa vaidade. Estas são as sujeiras que estão ali. E perdoar, não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Ah, mas como é que eu faço? Eu ainda não sei perdoar, eu ainda tenho dificuldade. Faça prece a si mesmo, porque o perdão é algo que é construído. O perdão não é algo que vem no estalar de dedos. É através do nosso esforço, da nossa lida, do enfrentamento é que nós vamos nos espiritualizando.
E aqui tem algo também de grande impacto para nós, né? Perdoem a fim de que o Pai também perdoe vocês. Mas Deus perdoa sempre. Deus perdoa sempre. Como é que a gente entender essa fala aqui? É porque para que a gente sinta perdão de Deus, é necessário que nos esforcemos em perdoar. Porque o perdão de Deus está aí, mas o que adianta se a gente não sente? Se a gente não sente, é como se nós estivéssemos vendo que não estaríamos sendo perdoados. É nesse sentido que está aí, que o Pai perdoe vocês também. Ah, esse evangelho é bom. E Jesus, aproveitando para poder firmar esse conhecimento em nós, contou uma parábola. Parábola é uma história que tem um conteúdo moral. E Jesus contou essa história e Lucas anotou. 2 homens subiram ao templo para orar. Jesus contando. Um é esse de barba branca aí, que é o fariseu. O outro de barba preta, que é o publicano. O fariseu, na verdade, os fariseus eram chamados doutores da lei, porque eles conheciam as leis antigas, as leis mosaicas, conheciam, mas não praticavam. Eram os hipócritas que Jesus tanto combateu na época. Aí está aqui a prece dele. Meu Deus, rendo-vos graças por não ser como os outros homens, que são ladrões, injustos e adúlteros. Jejuo 2 vezes na semana, dou o dízimo de tudo que possuo. Como é que foi esse comportamento do fariseu durante a prece? Será que está de acordo com as qualidades que Jesus acabou de explicar para nós? O que mostrou o comportamento do fariseu? O orgulho. O orgulho que anda de mãos dadas com o egoísmo. Egoísmo que é a maior doença moral da humanidade. E aí a gente pensa, como é que estão as qualidades das nossas preces? O que a gente anda pedindo? Nós estamos pedindo muito? Será que nós estamos orando com orgulho? É esta chamada que Allan Kardec, trazendo nesse capítulo 27, Pedi e obtereis, nos chama a atenção. Por isso está aqui, com orgulho, que é contrário à humildade, à caridade, ao perdão e aos bons sentimentos. É contrário às qualidades da prece trazidas, explicadas, de maneira pormenor por Jesus. E o publicano? O publicano aqui também é muito interessante, porque Jesus traz uma parábola exatamente do fariseu, que era poderoso, e o publicano. Os publicanos, na época, eles não gostavam muito deles, não, porque eles eram cobradores de impostos, e muitos exorbitavam nesse poder de cobrar impostos. E muitos ficaram ricos, então eles eram tidos como pessoas de má vida. E Jesus contou a história, a parábola, exatamente colocando o publicano. Vejamos como é que foi a prece do publicano. Meu Deus, tem piedade de mim, que sou um pecador. Olha, o que mostrou o comportamento do publicano? Reconhecimento dos seus defeitos, demonstrou humildade e sinceridade, tendo mais mérito a sua oração. Aqui também é de grande impacto essa fala aqui, essa explicação aqui de Allan Kardec. Reconhecimento dos defeitos, nós temos os nossos. A prece é uma conversa com Deus. A prece, na verdade, é uma oportunidade que nós temos de dialogar com a divindade. E aí, nós reconhecemos as nossas fraquezas, os nossos defeitos. Isso é que vai fazer balançar os nossos sentimentos para que a gente busque a solução para eles. Demonstrou humildade e sinceridade, que são qualidades da prece, como nós vimos. E aqui é interessante, tem mais mérito a sua oração. Quer dizer que a prece também do fariseu tem mérito. Mas a prece do publicano tem mais mérito. Interessante essa questão também, que muitas vezes nós não observamos. E aí Jesus finaliza dizendo, declaro-lhes
que o publicano voltou para sua casa justificado e o outro não. Voltar para casa justificado quer dizer o seguinte, que teve uma ação, uma atitude que lembra o homem justo, o homem que ama a justiça. Bem-aventurados os que sofrem perseguição, não é isso? Em nome da justiça, nos diz o Mestre Jesus lá no pé do monte. Então, o publicano voltou justificado, ou seja, uma ação de um homem justo. É isso que Jesus está querendo nos dizer. E aí Jesus finaliza dizendo, porque aquele que se eleva será rebaixado, e aquele que humilha será elevado. Aqui, esse que se eleva, mas se eleva pelo orgulho, pela vaidade. E o que se humilha? Humilha no sentido de reconhecer as suas dificuldades, os seus problemas, as suas fraquezas, e mostrar disponibilidade e vontade de agir para poder mudar. E aí este será elevado. Por isso, nós podemos trazer aqui um resumo das qualidades da prece, claramente definidas por Jesus. Orar em segredo, nós vimos. Humildade, nós vimos também. Poucas e sinceras palavras. E, é claro, pureza de coração. Interessante Kardec trazer isso aqui para nós, baseado exatamente na passagem evangélica. Por quê? Porque nos leva à reflexão. Aqui é para levar nós à reflexão. Como está a nossa prece? Como está esse nosso intercâmbio com o mundo espiritual? Como é que nós estamos utilizando esse maior apelo vivo do Espírito com as potências celestes? É isso que Kardec está pedindo, através da sua inteligência, da sua organização da doutrina, que nós pensemos. Mas Kardec foi além. Além dessas qualidades da prece, trazidas por Jesus, Kardec foi lá em Paulo de Tarso e disse para nós, olha, as preces precisam também, se queremos falar com Deus, dialogar com Deus, as preces precisam ser compreensíveis. Claro que o sentimento, o amor, a emoção é importante, é o mais importante. A emoção e o sentimento é um combustível da prece. Mas as palavras também são importantes. Jesus não dispensou as palavras. E, para dar a base para isso, Kardec foi lá em Paulo de Tarso, esse grande espírito da humanidade. Divulgou o cristianismo como ninguém. Viveu o cristianismo, exemplificou. No último sábado desse mês de julho, nós vamos ter aqui, no nosso curso de férias, do CEFAC, vai falar sobre Paulo de Tarso, ficou a cargo do João Ramos. João Ramos deve estar lá passando apertado, porque falar de todas as proezas de Paulo de Tarso não é muito fácil, não. Boa sorte, viu, João? Então, Paulo de Tarso, escrevendo aos Coríntios, o que ele disse? Caso não se entenda o significado das palavras, a inteligência não colhe o fruto. E assim elas não edificam, ou seja, as palavras são importantes. As palavras são importantes, nos diz aqui Paulo de Tarso, porque as palavras têm que edificar, e melhor, a prece tem esse poder, ela também nos ajuda a alimentar, a desenvolver a nossa inteligência. Mas, para isso, as palavras precisam ser compreendidas. Kardec arrumou uma briga muito grande com o pessoal lá daquela época, porque naquela época havia muitas situações. E aí, nas situações de prece, através dos mantras, né, existia, com todo respeito, a missa em latim. Claro que os padres faziam a missa em latim porque tinham aquela opinião de que era uma língua santa, a gente respeita tudo isso aí. Mas, na época, era normal não se compreender, e Kardec veio com essa nova. Ele arrumou uma briga muito grande por causa disso. E aí a gente pensa,
Será que as nossas preces, nós estamos utilizando palavras que todo mundo compreende? Será que nós estamos sendo simples nas palavras? Será que nós estamos nos fazendo entender? Será que as preces que nós fazemos, nós estamos entendendo cada palavra que nós pronunciamos? É esta chamada de atenção que nós estamos recebendo aqui com esse ensinamento. O que não se compreende, não se pode tocar o coração, aí não tem entendimento. Para comover o coração, é necessário que a palavra desperte uma ideia. É isso, a prece tem essa questão. A prece desperta uma ideia. A prece, ela não tem um efeito imediato, porque a prece ela é interior. A prece é no nosso quarto íntimo. A oração, então, é o quê? É a gente se abrir, estar mais pronto para algo positivo, para algo melhor. É isso que a prece nos traz. Para isso, a palavra também é importante, como também é importante o sentimento. Por isso, podemos afirmar que Deus, inteligência suprema, universal, lê através das suas leis, que é através das leis de Deus que ele age na nossa vida, lê o nosso íntimo dos corações, vê o pensamento e a sinceridade, qualidades da prece que Jesus já disse. Acreditar que Deus é mais sensível à forma do que a essência da prece seria rebaixá-lo. A prece é isso, a prece é esse manancial de bênçãos que está à nossa disposição e à disposição de todos. Por isso é que ela tem o seu valor. E qual é esse valor que a prece tem? O valor da prece está no pensamento unido aos bons sentimentos. No pensamento que gera as nossas ações. E essas nossas ações geram nos outros pensamentos. E esse pensamento, com bons sentimentos, só vai fazer com que frutifique e cresça o bem e o amor. Minhas amigas, meus amigos, o tempo passou e nós precisamos concluir essas nossas resumidas reflexões. E nós vamos buscar essa conclusão lá no Livro dos Espíritos, capítulo 3º, capítulo 2º, terceira parte, onde Allan Kardec fez mais de 1000 perguntas e os espíritos responderam todas diretamente, didaticamente. A conclusão é simples. A prece é orar a Deus. Orar a Deus é aproximar-se dele, é pensar nele, colocar-se em comunicação com ele, identificando-nos com a maior fonte de poder do universo. Que a paz de Deus permaneça em nossos corações sempre.